O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra declarações de Flávio Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Nessa terça-feira, o pré-candidato do PL se comportou de forma similar ao pai dele em 2022, que levantara dúvidas numa reunião com embaixadores sobre as urnas eletrônicas. Confira. A ação do PT alega que as declarações se tratam de uma fraude informacional reiteradamente desmentida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e compara as falas de Flávio com as de Bolsonaro em julho de 2022, com ataques às urnas num encontro com embaixadores. Bolsonaro foi considerado inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Em um almoço nesta terça, também com embaixadores estrangeiros, cerca de 40, o filho, Flávio, falou dos relatórios da CIA, que acusam fraudes em eleições na Venezuela. Afirmou que a empresa Smartmatic teria fabricado urnas também no Brasil, o que já foi negado pelo TSE. O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições. Candidatos da própria direita criticaram as falas. Ronaldo Caiado, do PSD, disse: 42 embaixadores numa sala, dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica. Renan Santos, do Missão, também se manifestou. Foi novamente ficar falando de urna. Qual a imagem que a gente passa para o mundo? O candidato que ainda está em segundo colocado nas pesquisas, falando que a urna não funciona. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro disse que o senador não questionou a integridade do sistema de votação no Brasil e que citou fatos públicos. A polêmica é um novo revés numa campanha que ainda busca alianças nacionais. A Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu pela neutralidade na disputa presidencial. Ciro Nogueira, do PP, teria se ressentido, segundo fontes, do distanciamento de Flávio quando se viu como alvo das investigações do caso Master, escândalo para o qual o próprio Flávio foi arrastado depois, mesmo não sendo investigado, mas por causa das conversas com Daniel Vorcaro. Rafael, talvez a gente tenha que olhar a situação do pré-candidato, do Flávio Bolsonaro, no conjunto deste momento. Ele está passando por uma situação complicada para qualquer candidato nesta fase de uma campanha eleitoral decisiva como essa, que é não deixar que surjam dúvidas sobre a capacidade dele de conduzir o processo. E é o que está acontecendo? Além disso, né, há uma tensão aqui em Brasília dos políticos que normalmente abraçariam a campanha de Flávio, de qual será o próximo problema. Brasília vive uma tensão de qual é o próximo problema que Flávio vai enfrentar. Nós tivemos aí como você disse, uma maré, vamos dizer assim, ruim, uma turbulência bastante ruim para Flávio, e de certa forma, quando eu conversei com pessoas relevantes da coordenação da campanha do Flávio, me disseram o seguinte: olha, Favete, o Flávio inventou um mês de tudo que podia ser pior, de Michele, de Vorcaro e etc., e só caiu 5 pontos. Então, segundo eles, estamos bem. Mas a coisa não para. E o que a gente nota aqui, William, é que quando você vai conversar com deputados, senadores, políticos, empresários que rodam Brasília, eles falam assim: olha, Favete, eu não sei qual é a próxima do Flávio. Então, é essa tensão, assim, não é só a tensão passado, não é só o que aconteceu, não é só o que ele falou das urnas, que pode ter problema eleitoral, não é só a tensão do que aconteceu com Michele e etc., mas é o que pode vir. E esse que pode vir é o que faz que todo mundo veja a campanha do Flávio um pouco sem estímulo, sem tração. E, claro, o Flávio tenta, a todo momento, deixar a sua própria campanha ativa, né? Dia 25 vai ser a convenção do PL em São Paulo. Ele é o nome, não há dúvidas que ele é o nome. E, enfim, tentarão, a partir daí, colocar para debaixo do tapete tanta coisa para tentar fazer com que Flávio tenha aquilo que a oposição tem de bom no mundo inteiro, que é pedra na mão. O Flávio até agora não conseguiu jogar as pedras nas supostas vidraças do governo, porque a partir do momento em que ele ameaça atacar uma pedra, ele vira vidraça de uma coisa que, aliás, não vem do PT, não vem do Lula e não vem da situação. Vem de Caiado, vem de, como a reportagem mostrou, de Renan Santos, vem de Michele, vem de setores de notas fiscais canceladas. Enfim, Flávio não está conseguindo até agora superar
a sua própria aliança. Deixa eu dar uma espiada, então, no que esse quadro permite que a gente interprete fatos. Fatos. Partidos importantes do Centrão, Daniel, preferem se declarar neutros. Qual o significado desse fato? Para mim, William, projeção de poder. Flávio e sua campanha hoje não exalam confiança e uma percepção de iminência de subir a rampa do Palácio do Planalto. Então é óbvio que Ciro Nogueira se ressente da forma como ele foi tratado ali quando surgiu a relação com Daniel Worcaro. Mas o que mais pesa para Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, é o risco muito alto de não ser reeleito senador no Piauí, porque as pesquisas não estão favoráveis para ele. O que pesa para os republicanos ali, mesmo podendo eventualmente indicar a vice-presidente na chapa, não fechar uma aliança com Flávio Bolsonaro? Ora, é um partido que é o partido do Tarcísio de Freitas, mas é também o partido de Hugo Mota, que pendeu para o lado do governo. E se você não exala esse cheiro de poder, de que eu estou para subir a rampa, mas tudo o contrário, né? Estou cada vez mais enredado em crises internas, aí esses partidos olham e preferem a neutralidade a se vincular com uma campanha que não tem essa perspectiva. Qual é o impacto disso para a campanha? É péssimo. Tem uma percepção de que ele é um cavalo perdedor. Antes do tempo, aquela situação do futuro ser ruim também, de não sabe o que vem. Hoje veio uma reportagem do portal Metrópolis dizendo que emitiu nota para alguém que tinha rolo lá com o Banco Master. Enfim, a direita, os problemas do Flávio estão na direita, não estão na esquerda. Não é o Lula o problema do Flávio, o problema do Flávio está no campo da direita. No empresariado, que é anti-Lula, no mercado financeiro, nos partidos do Centrão, que todos que naturalmente se atrairiam pelo Flávio, não querem o Flávio. Acho ele ruim, acho ele fraco, acho que ele não tem autoridade. Acho que ele tem problemas, que virão à tona. E é uma campanha que ela não consegue, ela se sustenta apenas no antipetismo. E para ganhar do PT, o que as pessoas, os analistas entendem, eu também me incluo aí, não basta ser só antipetista. Você tem que passar uma liderança, uma credibilidade, ter um plano, ter um projeto claro. Mas o Flávio aposta apenas no sobrenome Bolsonaro e na força do antipetismo. Deixa eu pegar esses dois desses pontos que o Caio levantou, Thaís, passar para a tua apreciação. Um deles são fatos. Há um fato, que são as pesquisas que indicam ele na frente, consistentemente, o tempo inteiro. Como o Favete dizia também, não dissolveu do ponto de vista dos números das pesquisas. É um na fato. Frente, você diz da terceira via, da direita. Ninguém usa mais, né? Mas enfim, ele faz, não faz, desfaz, mas ali continua mais ou menos no mesmo patamar, Por outro lado, isso que é o segundo ponto que o Caio estava levantando, uma série de elites, dirigentes, ligadas a diversos segmentos da economia, parecem de fato refratárias a apoiar o Flávio, ou seja, não acreditam em pesquisa? Não, William, não é nem não acreditar em pesquisa ou estar refratário. Há uma negação mesmo, né, para receber Flávio Bolsonaro em São Paulo. Ele tem feito tentativas através de interlocutores, através de sondadores, né, que ficam sondando os empresários aqui em São Paulo e que são empresários que estão sempre recebendo lideranças políticas, exatamente para fazer essa troca. Enfim, já receberam o Renan Santos, receberam o Caiado, o Zema, mas se recusam a receber o Flávio Bolsonaro. Então, a radioatividade do Flávio Bolsonaro só aumenta. Hoje, por exemplo, com esse episódio que aconteceu ontem, né, ficou todo mundo se perguntando assim, mas qual é a estratégia do Flávio? Porque não é possível, ele tem que ter feito uma escolha. Ele falou, olha, eu vou escolher trazer este tema, né? Ele não tem capacidade de entender o tamanho do estrago que ele mesmo vai provocar para a campanha dele quando ele escolhe tratar desse tema com a mesma fórmula que o pai fez. Então, é a preocupação dele, de tudo isso que o Caio falou, de não enxergar nele competência para ser presidente, preparo para isso, mas ele está demonstrando que não tem, pelo menos ele e a sua campanha e seus coordenadores, não tem competência nem para gerir a própria campanha. Favete, quem seria, se é que existe, essa instância que pensa movimentos táticos
na campanha de Flávio Bolsonaro? Ou isso está estilhaçado, que é um mau sinal também? A campanha de Flávio Bolsonaro, para mim, ela sofre daquilo que Weber falou, que é a transferência do carisma, né? Então, Jair Bolsonaro, ele é o detentor do poder carismático dos votos, é ele. Ele elege Flávio não como seu plenipotenciário, ele elege Flávio como seu candidato a 2026. E outras pessoas, Valdemar Costa Neto, Michele Bolsonaro, enfim, uma pleia de pessoas falam assim, olha, eu também sou intérprete de Jair em algum momento. Portanto, essa pessoa seria Jair Bolsonaro, que escreveu uma carta ao povo brasileiro que foi considerada pela justiça, pelo Poder Judiciário, como uma violação da sua prisão. Então, a coisa não é tão simples para Flávio, porque ele, evidentemente, é o candidato. Uma coisa que a gente repete aqui há muito tempo. Ele é o candidato do PL, é o candidato de Jair. Mas ele não é o plenipotenciário, ele não é o escolhido, ele não é o the chosen para ser o sucessor de Jair. E só quem pode arbitrar essas questões é Jair, porque o Jair ainda é o detentor dos votos. É Jair que pode colocar qualquer pessoa no segundo turno. Há uma pesquisa importante que colocou Caiado 1 ponto à frente de Lula no segundo turno. Mas Caiado não tem potência para chegar no segundo turno. Logo, Flávio joga com aquilo que ele tem, que é a capacidade de chegar no segundo turno. Porém, todas as pesquisas demonstram que ele perde para Lula, e cada vez maior essa diferença no segundo turno. Lula conseguiu reduzir em 10% a desaprovação entre evangélicos, que é muito importante para Flávio Bolsonaro essa situação. Logo, eu acho, seguindo aí o que já foi dito aqui, eu acho que a luz vermelha, no sentido de, olha, tem uma coisa muito errada na campanha de Flávio, já deve ter sido acesa, porque acertar agora é tão importante quanto errar menos. E a campanha de Flávio parece, pelo menos é um consenso aqui na nossa mesa, que a campanha de Flávio vem errando. Como você falou, William, Flávio não está conseguindo dar resposta a essas questões que vêm surgindo, apesar de não despencar nas pesquisas. Daniel, o que as outras correntes de centro-direita têm na cabeça agora? William, a campanha do Caiado, por exemplo, que é o candidato que mais bem tem pontuado, tem dito o seguinte, falou assim, olha, eu tenho aqui o que apresentar em segurança, em educação, em infraestrutura, eu tenho uma pauta desde que as pessoas queiram ouvir. O desafio da campanha de Caiado, e o mesmo se aplica para Zema, para Renan Santos, é as pessoas quererem ouvir, sair da polarização. Você perguntava para o Favete quem é que tem pensado. Eu diria que 2 políticos muito experientes que sabem estruturar campanhas e montar palanques tentaram pensar desde o início, com todos os defeitos que tem, mas também com virtudes. Rogério Marinho e Valdemar Costa Neto. Rogério Marinho foi surpreendido com os áudios e as relações de Flávio com Daniel Vorcaro, sendo que Flávio nunca comunicou para a campanha, que o questionou se havia algum esqueleto no armário. Depois teve o vídeo da Michele ali com um palanque sendo montado no Ceará com Ciro Gomes. Ciro Gomes atacou a família Bolsonaro no passado, atacou demais, mas a política também é feita com a conciliação dos diferentes, com negociação. E isso Marinho e Valdemar sabem fazer bem. Quem boicotou foi a própria família Bolsonaro. William, eu acho que o Flávio é um candidato problemático, muito embora eu veja o entorno, parte do entorno, como profissionais da política incomodados com a situação e com a tentativa, porque você vê que as crises é pelo produto, o produto que é difícil. Você pode ter as estratégias todas, então eu só ponho um ponto aqui que não é que a campanha do Flávio está errando, é que o produto é difícil de emplacar, porque o produto, primeiro, você não sabe o que vem, né? Cada dia uma coisa, daí tem o irmão que fez campanha lá pro tarifaço, daí tem o outro aliado nos Estados Unidos que ataca o eleitorado feminino, então são situações, fora a situação familiar com a Michele, né? Eu tenho ouvido de lideranças políticas à direita e ao centro que o Flávio não nos busca, não fica tão empenhado, eu fico sempre com essa interrogação se a candidatura, a escolha do Flávio pelo Jair não foi muito mais para a família marcar a posição no campo da direita e da oposição do que para ganhar a eleição. Porque isso sempre está permeado nas conversas, que o Jair poderia ter escolhido o Tarcísio, né, que estaria numa situação
talvez melhor, mas escolheu alguém com o sobrenome Bolsonaro para marcar a posição de que a direita brasileira é Bolsonaro. E a direita brasileira não é só Bolsonaro, tem outras frentes e grupos políticos também. E arrisca ficar sem uma coisa e sem outra.